Oi, 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 tudo bem? Vamos ao novo podcast dessa semana, Reinvente-se com Cadica. E eu vou trazer dessa vez também um dos capítulos do meu livro, Força da Terra, que conta aí várias histórias. E como nessa semana eu gravei um vídeo sobre vai por dor ou por amor, e sobre um exercício que eu gosto muito de fazer nas sessões de coaching, que é perdas e ganhos. Então eu resolvi, como tem um capítulo do livro que fala por dor ou por amor, o nome do capítulo é Por Dor ou por Amor, e eu desenvolvo dando um exemplo próprio, tá? Então, vou lá pro livro. O livro foi lá por 2018, tá, gente? Então, o livro, na verdade, ele precisou de um empurrãozinho, né? Para ser colocado na prática. E o convite que eu recebi na época para ser patrona da feira a feira de livro lá de Alegrete, a feira do livro de Alegrete. Então tudo aconteceu em função disso. E então, em função desse convite que foi fundamental para que tudo viesse à tona, né? Então, eu aproveito esse motivo para mostrar esse exercício que eu me aplico de vez em quando e aplico nas sessões de coaching também. Então, eu me auto-aplico. Então, eu vou aplicar aqui esse exercício que eu gosto muito, que se chama perdas e ganhos. Então, nós agimos e nos movemos por dor ou por amor, indo em direção ao que nós desejamos por prazer, ou nos afastando do que nós não queremos, né? Ou que nos causa dor. E muitas vezes isso pode ser um grande motivador. Só para dizer, esse pianinho que vocês estão ouvindo de fundo é a Nina, minha filha, tocando lá na sala. Eu disse, Nina, hoje fica tocando para mim, porque, tão lindo, né? Então eu pedi para ela tocar, ela que tá tocando. Fico muito feliz. Voltando ali. Então nós agimos por dor ou por amor, indo em direção ao que nós desejamos, por prazer, ou nos afastando do que nós não queremos em função da dor. E muitas vezes isso pode ser realmente e é muito motivador. Então, por amor e prazer, ou por pensar na pergunta, o que eu ganho com isso, né? Eu refletia e via que tinha lindos motivos para escrever o livro, né? Quando eu perguntava isso para mim, o que eu ganho com isso? Pois eu saberia que eu poderia colocar os meus aprendizados, as minhas histórias de vida, as anotações de anos, podendo ajudar também outras pessoas. Eu poderia ter um material impresso que já mostrasse um pouco de mim e do meu trabalho. Então eu poderia palestrar, ser chamada com mais frequência para palestra, sei lá. Isso foi na época o que eu vi que era importante para mim. Me proporcionaria viajar, conhecer mais pessoas, né? Esses ganhos era o que eu via naquela época quando eu me perguntava isso, o que eu ganho quando eu atinjo o meu objetivo. Então, e pelo lado da dor, né, com a pergunta, o que eu perco, né, o que eu perderia se eu não lançasse o livro? E o meu motivador da dor foi o fato de eu não ter, por exemplo, a atitude, eu ia perder a atitude de honrar o convite da minha homenagem, né, e o fato que houve na época de dizerem, porque era por votação, então o fato de dizerem que eu não era escritora e de que o convite para ser patrona da Feira do Livro era através de votos. E então eu sei que ocorreu essa história, né? E na época aquilo me deixou assim um pouco. O pessoal lá de Alegrete me disse, talvez não que eu não fosse ser a patrona da feira, mas tinha ocorrido esse comentário, por que não vai pôr uma outra escritora, né? E aquilo me tocou. Então, para mim, se eu não lançasse, o que eu perco?
era aquela defesa positiva, né? Que me tocou. Então, e eu aproveitei a energia da dor e transformei ela em ação impulsionadora, porque às vezes a gente transforma, né, a raiva, e me deu realmente. Então me impulsionou e me empurrou. E agora é que eu vou escrever, e eu vou lançar na Feira do Livro meu novo livro. Tipo, botei isso na cabeça. Então, é um motivador da dor, tá? Então, e aí isso acaba vindo também crenças possibilitadoras que veio na minha mente, ideias e pensamentos positivos. Vai que tu consegue, é esse o momento sim, tem tudo para dar certo, vai lá, tu tem capacidade, tu tem força, tu tem a força dos teus pais, tu tem a força da terra, tu tem as tuas entranhas. Honra o convite da Feira do Livro, lindo, que traz aprendizado, né? E vai lá, honra esse convite. Tu já desejava fazer isso, agora tem um motivo, vai e faz. E se eu fosse deixar me abater pelos lados sabotadores do amor e da dor e pensar, olha, isso é outra pergunta, tá? Se eu fosse me deixar bater pelo lado sabotador, que é, por exemplo, a pergunta que a gente faz no exercício, o que eu ganho se eu não lançar o livro em 2018 na feira? O que eu ganho se eu não atingir o meu objetivo? Que é o lado sabotador, tá? Aí assim, ó, eu terei mais tempo para fazer as minhas coisas. É o lado sabotador da coisa boa, assim, né? O que eu vou ver lá, o porquê que eu não realizo, às vezes, o meu objetivo. Então, eu vou ter mais tempo para as minhas coisas, eu não vou gastar, não vou ter que investir, eu não vou ter tanto trabalho de procurar editoras, nem de ter que encontrar patrocinadores. E assim eu não tenho que me preocupar em correr atrás dessas coisas. E assim eu me saboto e desisto, pois é mais cômico, né? Pois é mais cômodo e eu ganho mais tempo, tranquilidade e dinheiro. E aí, outra maneira de me sabotar seria perguntando a outra pergunta, o que eu perco quando eu alcanço meu objetivo? Se eu lanço o livro, o que eu vou perder? Eu perco a minha privacidade, eu perco um pouco da minha paz, caso alguém venha me criticar, eu vou ter que me defender, então melhor assim, eu perco talvez amigos, né, porque talvez não concordem com o que eu escrevi e eu não quero, tipo, são coisas que também vão me afastar de lançar o livro e eu tenho que negociar com isso, porque são loucuras que passam na cabeça da gente, assim, mas passam, né? Passam. E a gente tem que se dar conta que isso é o que o exercício desperta isso. A gente vê tudo aquilo que eu perco se eu alcançar meu objetivo e que eu ganho se eu não alcançar. E que aí eu preciso negociar, porque isso é real. Então, isso são apenas os meus exemplos, né? No caso dos sabotadores do prazer e da dor, nós temos que negociar com eles, porque de alguma forma eles querem algo de bom para nós e eles nos protegem. E é gostoso estar na zona de conforto, né? E protegidos dos nossos medos e perigos. Então, é bem importante que a gente conheça, que nós nos conhecemos bem, que a gente se conheça bem, né? Para olhar com carinho para esses sabotadores, porque senão, se a gente não negociar, a gente tem que, na verdade, minimizar e ter atitudes, então, que ajudem a minimizar. E aí foi que eu busquei, assim, dou aqui alguns exemplos de como que eu fiz, né? Eu vou organizar melhor o meu tempo, então, planejar que fique agradável fazer isso, dedicar tempo para o livro, mas saber que eu tenho tempo para os meus outros trabalhos e o tempo livre, porque para mim era muito importante ter tempo livre. Eu vou procurar editoras para ver quem é que vai fazer um plano melhor comigo, e assim eu não vou precisar, gastar tanto. E eu fui negociando, gente, muitas coisinhas assim estão no livro, tá?
e é bem legal. E sigo dizendo que quem quiser o livro pode me falar que eu mando pelo correio. Após alguns podcasts que eu fiz sobre o livro, eu já mandei vários livros pelo correio, tá? Então, e é isso. Eu faço uma reorganização de todas essas coisas e aí foi indo. E até aí eu sugeri uma viagem ao futuro, que eu sugiro no exercício, e eu me vi lá no futuro, então, já com o livro lançado, sendo chamada, conhecendo mais pessoas, eu me imaginei no futuro, né? E foi muito legal isso faz parte do exercício também, se imaginar no futuro. Mas aí eu coloquei no livro uma metáfora que eu inventei, porque eu estava tão tocada com aquela história realmente, e eu inventei essa metáfora, que é uma história. Eu vou contar aqui a história para vocês. Era uma vez uma menina chamada Valdíria, eu inventei até os personagens. Ela era natural de Copuxiru, uma cidade do interior, e aos 12 anos foi morar na capital chamada Borgonha. Com seus 12 anos, já saiu bem preparada da cidade de Copuxiru, sua cidade natal. Para enfrentar o mundo, sempre levava sua terra no coração, com muita honra onde andava. Voltou algumas vezes para rever a sua terra e sua gente, e um dia recebeu um convite para participar de um prêmio muito especial, o Prêmio das Montarias das Amazonas, no rodeio anual de Copuxiru. Valdíria não era uma amazona profissional. A amazona era aquela pessoa que montava bem o cavalo profissionalmente, né? Mas ela gostava muito de montar e ela já tinha participado de vários rodeios e algumas apresentações fazendo números no cavalo super interessantes, bem a cara dela. E ela tinha um jeito especial de dançar com os braços e as mãos montada, né, naquele cavalo e em volta do cavalo. Como a escolha era por voto nesse campeonato lá, nesse rodeio, que decidiram para quem seria o prêmio. Os candidatos da outra concorrente não ficaram muito felizes com a escolha e literalmente se revoltaram e procuraram a Valdíria para tentá-la fazer, quem sabe, até ela desistir do seu prêmio ou entender melhor aquela situação. E escolha de merecimento do prêmio, e eles disseram assim: "Oi, querida Valdíria, parece que foi imposto pelo presidente do rodeio a sua escolha para o prêmio, mas você nem é profissional." Isso é a história que eu inventei. Ela ficou tão triste, pois pensava que ele iria convidá-la para fazer, essa pessoa que veio fazer o convite, que veio dizer isso, para fazer mais convites para outros rodeios, já que aquele homem, anos atrás, tinha levado a Valdíria para se apresentar em vários rodeios de diversas cidades. Ela ficou até sem entender, devido a tal decepção com o homem da chapa da oposição que ela conhecia há anos, e se sentia até amiga, pois o tal sabia, sim, que ela sabia montar muito bem a cavalo e a amava. Foi então que Valdíria resolveu honrar o convite, fazer uma bela apresentação, e quem sabe a maior no rodeio, no dia que recebeu o prêmio. E por isso teria que começar a se preparar para fazer aquela apresentação que seria ainda diferente das outras que ela já tinha feito. E já era, sim, uma vontade que ela tinha desde algum tempo. De certa forma, ela ia se boicotando por preguiça ou talvez por achar que não estava preparada. Isso foi ótimo, pois muitas ideias surgiram e o ânimo de se apresentar veio com amor e garra, proporcionando felicidade a cada ensaio. Ela começou a se preparar e já se sentia realizada antes mesmo do grande dia. KKKK, umas risadinhas. Valquíria, Copuxiru, Borgonha. Então, essa foi a história, né?
E nem sei como é que eu consegui fazer essa história, mas fiz. E essa história tem tudo a ver com a outra história. Então é uma metáfora, né? E aí eu ainda, quando escrevi o livro, eu não sabia como será essa apresentação do grande dia lá, né? E nem sei como será a apresentação da Valdíria, porque eu não tinha feito ainda a Feira do Livro, onde eu fui a patrona da feira, lancei meu livro, dei oficinas e realmente foi muito, muito, muito legal. Na minha terra, me senti muito valorizada, foi muito bonito. Mas aqui, o que eu terminei esse capítulozinho dizendo como será a apresentação e o grande prêmio talvez fique para o próximo livro, né? O importante é que ela se fortaleceu, honrou o convite, resgatando a força interior, a sua força da terra, porque o livro fala em força da terra. Então é isso, gente. O podcast de hoje é este. E eu já comunico aí que eu tô lançando um exercício Perdas e Ganhos para quem quiser fazer comigo. Vai ser ainda em novembro, tá? Esse exercício, uma sessão de coaching de 2 horas. Quem quiser fazer comigo, fala comigo, me manda recado. Quero fazer com a dica. A sessão de coaching vai estar por volta de R$59. Dura 2 horas. E aí a pessoa já experimenta o que é uma sessão de coaching. E outra coisa eu fiz o vídeo essa semana, olha lá no canal do YouTube, Por Dor ou Por Amor, ele tá cômico, são vídeos, Seja Você um Jeito Gostoso de Ser, e eu troco de figurinos e tudo mais, ficou muito legal. Espero que vocês tenham gostado, espero que tu aí que tá me ouvindo tenha gostado do podcast. Me manda falar e me diz o que tu tá achando desses podcasts, para mim é muito importante saber. Grande beijo e até a semana que vem.